Salve, salve, galera, tudo bem? Pessoal, na nossa última aula da frente 4, nós iniciamos o estudo da dinâmica do movimento circular, ok? Nós fizemos 2 exercícios. Nessa aula a gente vai fazer mais exercícios e aí eu vou explicando para vocês algumas aplicações. Então, exercício 3 na página 645, tá? Deixa eu conferir se é isso mesmo. Página 645. Isso. Fala assim, ó, o exercício 3. Considere que numa montanha russa de um parque de diversões, os carrinhos do brinquedo de massa total M passem pelo ponto mais alto do loop, de tal forma que a intensidade da reação normal nesse instante seja nula. Adotando R como o raio do loop e G como a aceleração da gravidade local, podemos afirmar que a velocidade e a aceleração centrípeta sobre os carrinhos na situação considerada valem respectivamente. Antes de resolver o exercício 3, presta atenção aqui. Aqui eu tenho um globo da morte, tá? O famoso exercício do globo da morte. Quando o motoqueiro está aqui no ponto mais alto, quais são as forças que vão agir sobre o motoqueiro? Eu tenho 2 forças. Eu tenho a força peso, da vertical para baixo, certo? Só que eu tenho também a força normal. A força normal sobre o motoqueiro vai estar aqui na vertical para baixo também. Ô Gabriel, a força normal vai estar para baixo? Vai? Não tem que estar para cima? Não, a força normal estaria para cima se a superfície do globo estivesse aqui embaixo. Se a superfície do globo estivesse aqui embaixo, aí a normal estaria para cima. Só que a superfície do globo está aqui em cima, ó. Então a normal está para baixo, certo? Se eu somar essas 2 forças, eu vou encontrar a minha resultante. A minha resultante aqui, que é a soma dessas 2 forças, vai ter direção radial e apontar para baixo, e apontar para o centro. A força resultante vai ter direção radial e vai apontar para o centro. Que força é essa que tem direção radial e aponta para o centro? É a centrípeta. A soma dessas 2 forças aqui vai fornecer para mim a força centrípeta. É a centrípeta que tem direção do raio e aponta para o centro. Então, olha só. A força centrípeta vai ser a soma dessas 2 forças. E somar essas 2 forças aqui é somar os valores delas, né? Porque elas têm mesma direção e sentido. Então, quando eu somo esses 2 vetores que têm mesma direção e sentido, a soma desses 2 vetores é a soma dos valores, tá? Então, a força centrípeta é a força normal mais a força peso. Força centrípeta é mv² sobre R. Então, aqui eu vou colocar mv² sobre o raio. Isso vai ser igual a força normal mais o peso. Tudo bem? Para o motoqueiro não cair, ele não despencar aqui de cima, ele tem que ter uma velocidade mínima aqui em cima, tá? Ele tem que ter uma velocidade mínima. Gabriel, aqui a velocidade dele não tem que ser 0? Não, porque se for 0 ele despenca. Ele tem que passar aqui nessa posição de altura máxima com uma velocidade mínima. Vamos calcular essa velocidade mínima? Veja bem, aqui ó, eu vou colocar a velocidade mínima então, tá? Velocidade mínima. O meu anjo, presta atenção. Quando eu coloco a velocidade mínima aqui, como a massa e o raio são constantes, o raio é o raio do globo, tá? O raio é o raio do globo. Beleza? Como a massa do motoqueiro e o raio do globo são constantes, quando eu coloco a velocidade mínima aqui, eu vou obter um valor mínimo desse lado. E aí, para manter a igualdade, se eu tenho um valor mínimo desse lado, do outro lado eu tenho que ter um valor mínimo também. Ok? Bom, para conseguir um valor mínimo aqui, eu teria que ter valor 0. Só que é impossível conseguir o valor 0 aqui desse lado. Por quê? Não tem como zerar o peso. O peso é m vezes g, né? O peso aqui é mg.
não tem como zerar o peso do motoqueiro. A massa dele é constante, a gravidade também. Então, para ter um valor mínimo desse lado, não dá para zerar o peso, mas dá para zerar a normal. Então, quando a velocidade for mínima, a normal tem que valer 0. O motoqueiro, ele vai passar aqui, ó, quando ele tiver velocidade mínima, perdendo contato com o globo. A normal é 0, tá? Quando ele estiver perdendo contato com o globo aqui, ó, velocidade mínima, a força normal vai valer 0. Aí, olha o que acontece. M vezes a velocidade mínima ao quadrado sobre R, sobre o raio, tem que ser igual a M vezes G, que é o peso. O peso não tem como zerar. Massa de um lado, massa do outro, a gente corta. Joga o raio para lá multiplicando, e o quadrado vai como raiz quadrada. E aí a gente encontra que a velocidade mínima no ponto de altura máxima tem que ser igual a raiz de R vezes G. Tá? Gente, esse exercício aqui ele é clássico, já caiu muitas vezes, tá? Qual a velocidade mínima do motoqueiro no ponto de altura máxima no interior do globo? Raiz de RG. Se você souber essa equação, você ganha tempo, tá? Tempo é importante no vestibular, beleza? Isso aqui se aplica também em situações que envolvem montanha-russa. No ponto mais alto, quando o carrinho está efetuando o loop, no ponto mais alto, a velocidade mínima, que é quando a normal é 0, é raiz de RG também. Nesse exercício 3, o que o exercício pede é qual é o valor da força, aliás, né, da velocidade do carrinho no ponto de altura máxima quando a normal for 0. Quando a normal é 0, a velocidade é mínima. Então a gente quer saber qual é o valor da velocidade mínima no ponto de altura máxima. Então você vem aqui, ó, nem pensa. Velocidade mínima é raiz de RG. Tá? Agora você já sabe a formulinha. O raio aí foi chamado de R'inho, né? Então você vai colocar assim, ó, a velocidade mínima vai ser raiz de R'inho vezes G, tá? Só que além de pedir a velocidade no ponto de altura máxima, né, quando a normal é 0, foi pedido também a aceleração centrípeta. Para calcular a aceleração centrípeta, você vai usar a equaçãozinha que você aprendeu lá em cinemática, né? Eu falo para os alunos que é a equação do acho que vi 2 ratinhos. Então, usa a equação do acho que vi 2 ratinhos. A aceleração centrípeta, você vai determinar. Aqui no lugar da velocidade, você vai pôr raiz de RG. A velocidade, né, é dada por essa expressão. Então, você vai colocar no lugar de V, raiz de R vezes G. Isso ao quadrado, né? Velocidade está ao quadrado, sobre o raio. O raio aqui é R'inho. Pô, a raiz e o quadrado vão embora, né? Você corta. Aí em cima fica R'inho vezes G sobre R'inho. R'inho em cima, R'inho embaixo. Vai embora, só sobra G. Então a aceleração centrípeta vai ser igual a G. Então você tem que procurar a alternativa que mostre raiz de RG, de R'inho vezes G e G. A alternativa é aí. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Moçadinha, exercício 4 agora da FUVEST, página 646, tá? Fala assim: Nina e José estão sentados em cadeiras diametralmente opostas de uma roda gigante que gira com velocidade angular constante. A Nina e o José vão realizar um movimento circular uniforme, tá? E aí você tem que se lembrar do seguinte: eu expliquei para vocês na nossa última aula que quando o movimento é circular e uniforme, a força resultante é a força centrípeta, tá?
Então a força resultante vai ser a força resultante centrípeta. Lembra que a força resultante é uma componente da força resultante. Beleza? Bom, num certo momento, Nina se encontra no ponto mais alto do percurso e José no ponto mais baixo. Após 15 segundos antes de a roda completar uma volta, suas posições estão invertidas. A roda gigante tem raio de 20 metros e as massas de Nina e José são, respectivamente, 60 kg e 70 kg. Calcule. E tem o módulo V da velocidade linear das cadeiras da roda gigante. Então a gente quer saber qual a velocidade linear das cadeiras da roda gigante. Ou seja, consequentemente, a gente vai calcular a velocidade linear da Nina e do José também. Pessoal, o exercício falou pra gente que para dar meia volta é necessário 15 segundos. Gabriel, não foi falado isso não, foi sim. Foi falado, né, que a Nina, num determinado momento, está no ponto mais alto ou mais baixo, não lembro, né? E que 15 segundos depois, né, a Nina está num ponto, o José está no outro. E 15 segundos depois, as posições são invertidas. Então imagine o seguinte, imagine, por exemplo, que a Nina esteja no ponto mais alto, o José no ponto mais baixo. 15 segundos depois, as posições serão invertidas, né? Se as posições serão invertidas, significa que a Nina veio aqui para baixo, e que o José subiu, né? Ele foi lá para cima, beleza? Então veja bem, o tempo para dar meia volta é de 15 segundos. Se o tempo para dar meia volta é de 15 segundos, para dar uma volta completa é 30 segundos. E o tempo para dar uma volta completa é o que a gente chama de período, tá? Então o período aqui, ó, é de 20 segundos. Tudo bem? Aliás, 30 segundos, né? 30 segundos. Meia volta em 15, uma volta inteira em 30 segundos. Beleza? Sabendo o raio, sabendo o valor do π e o período, a gente calcula essa velocidade. Ó, e tem A. Você vai calcular a velocidade usando a equaçãozinha da cinemática. Velocidade é 2πr sobre o período. O exercício pediu para a gente considerar o π valendo 3, tá? Então tá lá no note a dot. O raio é 20 metros. Já o período, ele é de 30 segundos, ok? Corta um zero em cima, um zero embaixo. Corta 3 em cima, 3 embaixo. Aí vai ficar 2 vezes 2, 4. Então a velocidade vai ser de 4 metros por segundo, né? Se o raio está em metros e o período em segundos, então 4 metros por segundo. Essa é a velocidade linear das cadeiras e, consequentemente, da Nina e do José. Ok? O item B agora, né, do exercício. O módulo da aceleração radial de Nina e de José. Gente, o que é a aceleração radial? É a aceleração que está na direção do raio. A aceleração que está na direção do raio é a aceleração centrípeta, tá? Então, no item B, o que a gente quer é a aceleração centrípeta, tá? Pode grifar aí a aceleração radial, aí você puxa uma setinha, né? E anota aceleração centrípeta. Para calcular a aceleração centrípeta, a gente usa a equação do acho que vi 2 ratinhos. A aceleração centrípeta, ele está chamando de radial, então vamos colocar R aqui, ó. A aceleração radial é a velocidade, que é 4, só que ao quadrado, dividido pelo raio, que é 20. Então vai ficar 16 dividido por 20, dá 0,8 metros por segundo ao quadrado. Certo?
Então tá aí a aceleração centrípeta. A aceleração dos dois é a mesma, tanto da Nina quanto do José, porque a velocidade dos dois é igual e o raio da trajetória descrita por eles é o raio da roda gigante. Então, a Gabriel foi pedida duas acelerações, mas as duas são iguais, tá aí. Item C. Item C foi pedido para nós os módulos das forças normais que as cadeiras exercem, respectivamente, sobre Nina e José, no instante em que Nina se encontra no ponto mais alto e José no ponto mais baixo. Então, Nina no ponto mais alto, José no ponto mais baixo. Então, vamos colocar um N aqui, ó, Nina, e aqui a gente vai colocar um J para lembrar que é o José. Tá? Se bem que está parecendo Michel pelo tamanho da cabeça, né? Mas enfim. Gente, vamos começar com a Nina. Quando a Nina está aqui no ponto mais alto, quais são as forças que agem sobre ela? Eu tenho duas forças. Eu tenho o peso dela. Então tá aqui, ó, peso da Nina. E tem a força normal, que é a força que a cadeira vai aplicar sobre ela, né? Ela empurra a cadeira reage empurrando ela. Então eu tenho a força normal aqui, ó, sobre a Nina. Tudo bem? Aqui eu vou chamar a força normal de N. Não vou colocar Fn, eu vou colocar N, porque é assim que o exercício está tratando a força normal. Beleza? O meu anjo, a força resultante aqui vai ser uma menos a outra. Né? Uma está para cima, a outra está para baixo. Você aprendeu a somar vetor. Quando eu tenho um vetor para um lado, o outro para o outro, né? Vetores em sentidos contrários, eu faço uma força menos a outra. Beleza? Quando eu tenho sentidos contrários, uma força menos a outra. Aí a pergunta que eu faço para você é: eu faço o peso menos a normal ou a normal menos o peso? É aí que você tem que olhar aqui, ó. A força resultante nela é centrípeta. A força centrípeta ela tem direção radial e aponta para o centro. A resultante na Nina está aqui, ó, na direção do raio e aponta para o centro, é a centrípeta. Então, a força-peso nela é maior que a normal. Então, a gente tem que fazer a maior menos a menor. Então, a gente vai escrever assim, ó. A gente vai escrever assim: o peso da Nina menos a normal na Nina é igual a resultante, que no caso é a centrípeta. Beleza? Então, peso menos a normal é a resultante, que é a centrípeta. Só que força centrípeta é m vezes a aceleração centrípeta. Força resultante não é massa vezes aceleração? Então, a força centrípeta, que é uma resultante, né? A força resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, aqui, ó, no lugar da força centrípeta, eu vou colocar massa vezes aceleração centrípeta. O peso da Nina, vamos calcular, dá para fazer de cabeça. 60 vezes 10, 600. Então, o peso da Nina, 600, menos a normal na Nina. Isso tem que ser igual a massa da Nina, que é 60, vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta da Nina é a aceleração radial aqui, ó, é 0,8. Ok? Isso aqui vai dar 48. Puxa isso para cá, vem negativo. 48 menos 600 vai dar menos 552. Só que aqui ficou menos a normal. Multiplica os dois lados por menos 1. Você vai encontrar que a normal na Nina é de 552 newtons, tá? Então, esse é o valor da normal na Nina. Beleza? Gente, uma situação parecida, uma situação parecida com a da Nina vai acontecer quando eu tiver um carro no ponto mais alto de uma lombada. Quando eu tiver um carro no ponto mais alto de uma lombada, olha o que vai acontecer. Quais serão as forças que vão agir sobre o carro? O peso e a normal.
Percebam que essas duas forças aqui, elas estão na direção do raio, né? Na direção radial. Então a minha resultante também tem que estar na direção radial. Quem que vai ser a minha resultante então? Resultante que tem direção radial é a centrípeta. Então a minha força resultante aqui, ó, será a força centrípeta, tá? Então olha só. A centrípeta, que é a resultante, vai ser o peso menos a normal. Se a resultante está na direção do raio, apontando para o centro, eu tenho que fazer a maior força menos a menor. Para ter uma resultante aqui, o peso tem que ser maior que a normal. Então, o peso menos a força normal vai ser a minha centrípeta. Centrípeta eu posso escrever como sendo m vezes v ao quadrado sobre o raio, né? Gabriel, não é massa vezes aceleração centrípeta? É, que a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Então, aqui, ó, eu vou colocar a massa vezes a aceleração centrípeta, que é v quadrado sobre r. Se eu tivesse que calcular a normal aqui, ó, eu faria assim, ó. Menos a força normal vai ser igual a m vezes v ao quadrado sobre r menos o peso. O peso vem para cá negativo. Multiplica os dois lados por menos 1. Se a gente multiplicar os dois lados por menos 1, o peso vai ficar positivo, isso aqui vai ficar negativo, né? Então, multiplica os dois lados por menos 1. Aqui vai ficar a força normal. Aqui vai ficar o peso positivo. Isso aqui fica negativo. Então, menos m vezes v quadrado sobre r. Então, olha só. Você acabou de ver mais uma aplicação, né? Você viu o globo da morte no exercício anterior, eu aproveitei, né, o exercício 3 para explicar para você o globo da morte. Aqui, ó, eu estou aproveitando o gancho para explicar para você como calcular a força normal que age num carro que está no ponto mais alto de uma lombada, tá? Voltando para o exercício, a gente tem que calcular a força normal no José também, beleza? Pô, o José está no ponto mais baixo. Quais são as forças que agem no José? Nós temos a força normal, então normal no José, e temos o peso dele também. Então aqui nós temos o peso do José. Certo? Olha só, como o José está realizando o movimento circular uniforme, a força resultante nele vai ser a força centrípeta. Vai ter direção radial e vai apontar para o centro, tá? Bom, se a força resultante é centrípeta, a normal é maior que o peso. Então eu vou ter que fazer a maior menos a menor para encontrar a resultante, tá? Então vai ficar assim, ó, a normal no José menos o peso dele vai ser a força centrípeta, que é a resultante. A resultante é a maior força menos a menor. Só que aqui, você vai colocar no lugar dessa centrípeta a massa vezes a aceleração centrípeta. Aqui você não precisa colocar mv quadrado sobre r, porque você já sabe quanto vale a aceleração centrípeta, é radial. Então não tem necessidade de abrir isso aqui como mv quadrado sobre r, tá? Bom, a normal no José a gente vai calcular. Menos o peso do José é a massa dele vezes a gravidade. Dá para fazer de cabeça, 70 vezes 10, 700. Então você vem aqui, ó, e põe 700. A massa dele é 70. Vezes a aceleração radial é 0,8. Ó, isso aqui é a mesma coisa que 7 vezes 8, tá? Dá 56. Dá 56. O menos 700 vai para lá mais. Então, 700 mais 56, 756. A normal sobre o José vai ser de 756 newtons. Tudo bem?
Pessoal, terminamos o exercício, tá? Uma situação que vai se assemelhar ao do José aqui, ó, é quando eu tiver um carro numa depressão, no ponto mais baixo de uma depressão. Então, imagina que uma depressão, o carro no ponto mais baixo. Quais são as forças que agem no carro? Peso, na vertical para baixo, e aí nós temos a força normal. Certo? Força normal aqui, ó, na vertical para cima. Beleza? Gente, a minha força resultante aqui, ela vai ter direção radial. Por quê? Porque a normal e o peso estão na direção do raio. Então, a minha resultante aqui tem direção radial. Ô, Gabriel, eu não posso falar que a normal e o peso aqui se anulam? Não. O objeto não está em repouso, tá? Ele não está em repouso. Ele não está em movimento retilíneo uniforme. Então, eu não posso falar que a força normal e o peso aqui vão se anular. Está errado, tá? Então, a minha força resultante, ela vai ter direção radial. As duas forças estão na direção do raio. A minha resultante tem direção radial. Quem que é essa força aqui? É a força centrípeta. Força resultante que tem direção radial é a centrípeta. Ó, para encontrar a força resultante, eu tenho que fazer a maior força menos a menor. Se a resultante está para cima, é porque a normal é maior que o peso. Então, a gente vai fazer assim, ó. Maior menos a menor. A força normal menos o peso, a maior menos a menor, vai ser a força centrípeta, que é a resultante. Só que a força centrípeta é mv² sobre r. Pega esse peso que está negativo, joga para lá, vai mais. Então, a força normal vai ser o peso mais mv² sobre r. Então, se eu quiser calcular a força normal sobre um carro que está passando pelo ponto mais baixo de uma depressão, é essa a equaçãozinha que eu vou usar. Então, o caso da Nina aqui, ó, se assemelha à lombada. O caso do José se assemelha à depressão. Tudo bem? Você viu outras duas aplicações. Tranquilo? Moçada, página 647 agora, exercício 6 da Unicamp. Ó, eu pulei o exercício 5. Na próxima aula a gente faz ele, tá? Então, exercício 6. Nós temos dois tipos de pêndulo. O pêndulo simples e o pêndulo cônico. O pêndulo simples, ele faz esse movimento aqui, ó. Esse é o movimento do pêndulo simples, tá? O pêndulo cônico, ele descreve um cone, né? Então, isso aqui, ó, é um pêndulo cônico. O exercício 6 é sobre pêndulo cônico. Um pêndulo cônico é formado por um fio de massa desprezível e comprimento L igual a 1,25 metros, que suporta uma massa de meio quilograma na sua extremidade inferior. A extremidade superior do fio é presa ao teto, conforme ilustra a figura a seguir. Quando o pêndulo oscila, a massa M executa um movimento circular uniforme, grife movimento circular uniforme, num plano horizontal, e o ângulo que o fio forma com a vertical é de 60 graus. Então, esse ângulo θ vale 60 graus, ok? Presta atenção, o exercício falou que o movimento realizado por essa massa aqui, ó, é um movimento circular uniforme. Você não pode esquecer isso. Quando o movimento for circular uniforme, a força resultante é a força centrípeta, tá? Então, a força vai ser a força resultante centrípeta. A gente fala só força centrípeta para encurtar, mas a centrípeta é uma resultante, que está na direção do raio e aponta para o centro. No item A, o exercício pergunta para a gente qual é a tensão do fio. No item B, qual é a velocidade angular da massa? O ômega, né? Se for necessário, use seno de 60 igual a 0,87 e cosseno de 60 igual a meio. Então, ó, vem comigo aqui.
Quais são as forças que agem nessa massa? Eu tenho duas. Tenho peso, tá aqui, ó. Tenho peso e tenho a tração. Então, na direção do fio aqui, ó, no sentido de puxar o objeto, eu tenho, vou apagar esse L aqui, ó, eu tenho a tração, certo? Ô, Gabriel, e a centrípeta? Ô, meu anjo, cuidado, hein? A força centrípeta, ela não é uma força a mais que age no corpo. Ela é uma resultante, ela é a combinação das forças que agem no corpo num determinado momento. Então, se eu somar essas duas forças aqui, atração e peso, a minha resultante, né, que vai surgir a partir da soma dessas duas forças, vai ser a centrípeta. Então, você não vai colocar força centrípeta ali. Tração e peso só. E normal? Não tem normal. Não está em contato com nenhuma superfície, tá? Ó, o que eu aconselho você a fazer aqui é o seguinte. Pega essa tração e decompõe ela. Ela tem uma componente que está na vertical para cima e uma componente que está na direção do raio apontando para o centro. Quer ver? Vamos decompor a tração? Ó, eu tenho uma componente aqui da tração que está na direção do raio apontando para o centro. Essa componente eu vou chamar de TX. Eu tenho uma componente que está na vertical apontando para cima. É a componente que eu vou chamar de Y. Se esse ângulo aqui é θ, esse aqui também tem que ser θ. Eles são alternos internos, né? Olha o Z do Zorro aqui, ó. Então são ângulos alternos internos. Tudo bem? Gente, percebam o seguinte. A minha resultante tem que ser a centrípeta. Ela tem que estar na direção do raio e apontar para o centro. Quem que está na direção do raio apontando para o centro? É TX. Então, TX aqui, ó. TX faz o papel de força centrípeta. Certo? Se a minha resultante tem que ser TX, essas duas forças aqui, ó, TY e o peso, tem que se anular. Beleza? Essas duas forças têm que se anular para que a minha resultante seja TX. Pensa, o movimento está ocorrendo no plano horizontal. No plano vertical eu não tenho movimento. Se eu não tenho movimento, essas duas forças têm que se anular. Beleza? Então, ó, TY tem que ter o mesmo valor do peso. Certo? TY tem que ter o mesmo valor do peso. Se eu pegar a tração e jogar em cima de TY, essa tração ela vai esmagar o ângulo, ela vai com o ângulo. Então, TY é T cosseno de θ, vai com o ângulo. Então, aqui, ó, eu vou colocar T vezes o cosseno de θ, só que o θ é 60, né? Então, eu já vou colocar o cosseno de 60. Isso vai ser igual ao peso, que é M vezes G. T vezes o cosseno de 60 vale meio, é igual a massa, que é meio quilograma, vezes a gravidade, que é 10. Ó, isso aqui dá 5, o 2 vem para cá multiplicando, você vai encontrar que a tração corresponde a 10 newtons. Então, a tração é igual a 10 newtons. Era isso que o item A pedia para a gente, né? Então, o item A foi resolvido aqui, ó. Beleza? Agora, item B. O item B perguntou para nós qual é a velocidade angular, dessa esfera. Pô, TX faz o papel de centrípeta, né? Então, vamos colocar aqui, ó. TX é a força centrípeta. TX está sem o ângulo. Se eu pegar a tração T e jogar em cima de TX, ó, vem sem o ângulo. Então, aqui eu vou colocar T vezes o seno de 60, né? O ângulo é θ, mas eu vou colocar 60. Então, T vezes o seno de 60 tem que ser igual a centrípeta. Ao invés de colocar mv² sobre r aqui,
eu vou colocar assim, ó, a centrípeta é m ômega ao quadrado vezes r. Por quê? Porque eu quero calcular a velocidade angular, não quero calcular linear. Ah, Gabriel, mas eu posso primeiro calcular linear e depois achar angular, né? Pode, sem problema, mas eu prefiro fazer assim, ó. Centrípeta é mv quadrado sobre r, ou m vezes ômega ao quadrado vezes r, tá? Ó, a tração, a gente sabe que é 10. O seno de 60 foi falado para nós quanto vale? 0,87. Então, a gente vem aqui, ó, coloca 0,87. A massa, meio. O ômega, a gente vai calcular. Agora, o raio. O raio você não tem, você vai ter que calcular. Ó, quando a esfera está aqui, ó o fio aqui, ó. Esse é o comprimento do fio, L, né? Esse aqui é o raio. Isso que eu vou colocar em verdezinho aqui, ó, é o raio. Você deve ter notado que surgiu aqui um triângulo retângulo, né? Então vamos tentar calcular esse raio. Esse aqui é teta também. Só que o teta é 60, né? Ó, para achar esse raio, é legal a gente pensar no seno de 60, né? Porque eu relaciono o cateto oposto, que é o raio, com a hipotenusa, que é o L. Então, o seno de 60 graus vai ser o cateto oposto, que é o raio, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o L. Ó, isso aqui é 0,87. Isso aqui é 1,25. Puxa 1,25 para cá multiplicando. Então, o raio vai ser 1,25 vezes 0,87. Aí o cara que gosta de fazer conta, né? Chega até tremer, né, para fazer essa conta. Não, filho, você não vai fazer essa conta, tá? Pelo amor de Deus, meu anjo, não é para fazer essa conta. Deixa desse jeito. O máximo que você pode fazer é colocar uma unidade aqui, ó, metro. Pega esse raio e coloca aqui, ó, 1,25 vezes 0,87. Ó, porque eu falei para você não fazer a conta. 0,87 de um lado, 0,87 do outro, você vem aqui, ó, cortou, tá? Então você corta, beleza? Bom, isso aqui dá 0,625, né? 0,625, isso mesmo. Eu vou puxar para cá dividindo. Então vai ficar 10 dividido por 0,625 é igual a ômega ao quadrado. Beleza? Gente, agora vai do seu traquejo matemático para resolver isso aqui. Por isso que é importante fazer simulado, é importante resolver exercício em casa, tá? Dá pra gente dar uma melhoradinha nisso aqui. Ó, se eu multiplicar em cima e embaixo por 4, olha o que vai acontecer. Multiplica em cima por 4, embaixo também. Vai ficar 40 sobre 2,5. E 40 dividido por 2,5 é 16. Bom, raiz quadrada de 16 é 4. Então, o ômega vai ser igual a 4. Qual unidade? Radiano por segundo, tá? Então, radiano por segundo. Nós estamos utilizando unidades do Sistema Internacional. Então, o ômega em radiano por segundo. Beleza? Ó, exercício muito bom. Então, nessa aula você viu globo da morte, lombada, depressão e pêndulo cônico, tá? Na próxima aula a gente vai ver pêndulo simples, beleza? Ó, não sei se você percebeu que tem movimento que ocorre no plano horizontal, é o caso do pêndulo cônico, tem movimento que ocorre no plano vertical, né? É o caso do exercício 3 e do exercício 4, né? Movimento circular uniforme no plano vertical. Então, ora você vai trabalhar com movimento no plano horizontal, ora com movimento no plano vertical. Pessoal, estudem, por favor, tá? Bons estudos para vocês, um abraço, até mais. Tchau, tchau.